Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, é com imenso orgulho que estou aqui 4 anos depois do início de funções do atual Governo para vos falar em política concreta de apoio às pessoas, defesa do consumidor. Nas últimas 3 décadas, Portugal mudou profundamente. Às mudanças políticas, económicas e sociais evidentes e no sentido positivo, há que acrescentar que os portugueses acrescentaram uma maior consciência para os direitos dos consumidores enquanto cidadãos. Nesse mesmo sentido, estão a ser as medidas legislativas e de governação do atual Governo, contribuindo para uma maior consciência do direito dos consumidores, mas também reforçando substancialmente esses mesmos direitos. Para assinalar o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor, que se comemora no próximo domingo, dia 15 de março, o Conselho de Ministros aprovou ontem um conjunto de medidas que visam o reforço e a proteção desses direitos, aumentando a concorrência nos PPRs, limitando até 0,5% e isentando mesmo, no caso de assentos em fundos de financiamento, as transferências do interesse do consumidor. Também nos PPRs, aumentando a informação, uniformizando as designações das diferentes comissões cobradas nas diferentes fases, na constituição, na permanência e no resgate, impondo que ao cliente tem a todo momento de ser dadas informações, nomeadamente informações muito semelhantes àquelas que têm a ver com a constituição do crédito hipotecário para a habitação própria. Nos contratos ao crédito aos consumidores superiores a 200 euros, e agradecia a atenção da oposição para esta questão, estabelecendo-se que seja reforçado o direito à informação do consumidor na fase pré-contratual, disciplinando ainda regras de publicidade, bem como tornando obrigatória a consulta por parte da entidade credora ao Banco de Portugal, responsabilizando também pela sua decisão de concessão de crédito. Mas também nos contratos coligados, associados entre um crédito e uma aquisição, em que, pelo facto de um dos contratos ser considerado inválido, o outro também o seja. Outro aspecto muito relevante, senhores deputados, tem a ver com a usura. A usura condenada desde sempre na legislação portuguesa, mas apenas definida em termos genéricos, será pela primeira vez quantificada, procurando-se assim atacar práticas muitas vezes agressivas e com taxas finais exorbitantes. Afinal, qual dos presentes deputados não foi já aliciado em diversas situações com ofertas de crédito cujas taxas de juro rondam os 30% ou os 40%? É isso que nós vamos combater. Com a regulamentação da prestação de serviços através de call centers, estabelecem 60 segundos como tempo máximo de espera, com a possibilidade de fim desse período de tempo que fique registado o contacto de quem ligou e com a obrigação de essa chamada ser devolvida no prazo máximo de um dia. Mas também estabelecendo horários para estas mesmas atividades, entre as 9 e as 22 horas. Também criando, e no sentido da consolidação do livro de reclamações, criando uma plataforma informática na qual é possível que qualquer cidadão que represente uma reclamação saiba qual é o ponto de situação exato da sua reclamação em qualquer momento. É o reforço da cidadania e da transparência, utilizando as mais avançadas técnicas da sociedade de informação. Terei ocasião, no momento de explicações, de vos dar mais algumas informações, que aliás são públicas, sobre estas questões. Mas gostava de vos transmitir algumas intenções, algumas ideias que são claras. 4 anos de política de defesa do consumidor salvam-se por inúmeros êxitos e algumas dificuldades que foram vencidas, em nome e em interesse dos direitos dos consumidores. Quem não se lembra daquilo que foi dito por alguma oposição sobre o trabalho em prol da defesa do consumidor, da higiene e da segurança alimentar realizado pela ASAI? Quem não se lembra? E de outra forma, quais foram as medidas de política de defesa do consumidor que podemos associar ao governo anterior do PSD?
Dirão talvez agora que estamos a falar em imagens televisivas que estavam em mira técnica. Mas não, zero. Pelo contrário, senhoras e senhores deputados, são inúmeras as ações de defesa do consumidor protagonizadas por este Governo. Recordo algumas. O livro de reclamações em todos os estabelecimentos de prestação de serviços ou de fornecimento de bens que tenham contacto com o público. A obrigação da indicação da taxa anual efetiva, global, em todas as comunicações comerciais. O regime relativo à data-valor de movimentos de depósito a ordem e transferências bancárias efetuadas em euros e o seu efeito para o prazo para a disponibilização de fundos beneficiário. O regime que fixa o arredondamento das taxas de juro. O regime que estabelece a indicação das tarifas do transporte aéreo que deve indicar o preço final. Senhores deputados, 4 anos muito diferentes dos anteriores 3 anos, como reconhecerão. Muito obrigado.